Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o PISM 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com o gráfico da função do primeiro grau. Galera, essa aula aqui é uma aula muito importante, tá? Porque a gente vai ver aqui como é o gráfico da função do primeiro grau, a gente vai aprender a montar esse gráfico, vamos ver também algumas características importantes em relação aos coeficientes que a gente viu na nossa última aula. Inclusive, se tu não assistiu, assiste porque é importante. A gente vai aprender também a obter a lei de formação de uma função do primeiro grau a partir de 2 pontos no gráfico. Então, fica atento nessa aula aqui, faça suas anotações. Depois vai ter uma listinha de exercícios para vocês lá no material extra, tá? Agora, sem mais delongas, vamos para a aula. Beleza, gente? Então vamos lá. Primeiramente, primeira coisa que a gente tem que saber, o gráfico da função do primeiro grau, ele vai ser dado por uma reta, tá? Então essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que saber, que o gráfico ele vai ser dado por uma reta, certo? Bom, esse é o conceito primordial, o gráfico vai ser uma reta, tá? Bom, como a gente viu na nossa aula anterior, a lei de formação da função do primeiro grau é f de x igual a ax mais o b, sendo que esse a, no caso, a gente chama ele de coeficiente angular, né? E esse b aqui, ó, a gente chama ele de coeficiente linear, tá? Também podemos chamar ele de termo independente, beleza? Mas olha só, na nossa última aula, a gente não deu uma definição precisa dos dois coeficientes. Nessa aula aqui a gente vai apresentar a definição e também as propriedades que essas definições vão ocasionar nos gráficos. Beleza? Então vamos lá, gente. Vem comigo. Deixa eu pegar aqui um pincel de outra cor. Esse aqui tá bom. Olha só. O coeficiente angular, galera, o coeficiente angular no caso vai ser o A, né? Galera, o coeficiente angular ele está relacionado à declividade da reta, né? Como eu acabei de falar, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. E esse coeficiente angular, ele está relacionado à declividade da reta, tá? Ou seja, esse coeficiente, ele vai determinar se a reta vai ser crescente ou decrescente. Beleza, gente? Show de bola. Bom, a gente tem aqui, ó, dois gráficos, né? A gente tem um gráfico, vou chamar aqui de gráfico 1, por exemplo. Um outro gráfico aqui que eu vou chamar ele de gráfico 2 mesmo, bem genérico mesmo. A ideia é vocês entenderem o conteúdo. Olha só, galera. Como a gente pode notar aqui, ó, nesse gráfico 1, essa reta aqui em vermelho, ó, ela está crescendo. Galera, esse comportamento aqui vai acontecer quando esse coeficiente angular A, no caso, é maior do que zero. Beleza? Então a reta ela vai ser crescente quando o coeficiente angular é maior do que zero. Beleza, gente? Show de bola? Beleza. E essa reta aqui, ó, ela vai ser decrescente, ó, ela vai decrescendo, ó, quando o A ele for menor do que zero. Show de bola? E olha só, galera, a partir desses coeficientes angulares aqui, ó, a gente adquire uma classificação importante aqui para a função do primeiro grau. Se esse coeficiente angular é positivo, a gente vai ter uma reta crescente. Logo, a gente vai ter uma função crescente. Então, vou até anotar isso aqui, ó. Se o A é maior que zero, a gente vai ter, ó, uma função crescente. Tá? Agora, quando esse coeficiente angular ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, a gente vai ter uma função decrescente. A gente viu lá nas aulas de definição, né, nas aulas iniciais de função, que função crescente é basicamente uma função em que, ao aumentar os valores de x, os valores de y também aumentam, e decrescente é o inverso. Quando tu aumenta os valores de x, os de y diminuem. Eu falei disso na nossa aula de decrescimento e crescimento de uma função, mas essa aula foi uma aula mais geral, tá? Foi uma aula que antecedeu essas aulas que a gente está tendo agora, tá? Por isso que eu falei na primeira aula de função do primeiro grau. Se você não assistiu às aulas que são pré-requisitos, você deveria assistir, já que você vai precisar disso, certo? Então vamos lá, gente. Deixa eu anotar aqui então, bonito pra gente. Galera, eu sei que a questão da escrita está um pouco comprometida, porque eu estou utilizando meu mouse, tá? Com essa quarentena, eu tinha até gravado, galera, uma porrada de aula, tipo, no papel. Só que eu notei que a didática das aulas estava boa, só que a iluminação não estava tão boa, né? Porque eu tive um problema com o meu celular e tal. Algumas aulas, inclusive, vão estar num papel, mas aí com uma iluminação melhor e tal.
mas a partir de hoje eu gravo só utilizando aqui esse programa, beleza? Então, galera, beleza. Então, o estudo do coeficiente angular já está safo, né? Ele vai estar relacionado ao crescimento e ao decrescimento da função. Se esse coeficiente angular é maior do que zero, a gente vai ter uma função crescente. Se esse coeficiente angular é menor do que zero, a gente vai ter uma função decrescente, tá? Galera, eu já providenciei uma caneta de touch, né, para a gente melhorar aqui a escrita, tá? Ela deve chegar logo, né? A gente depende dos correios. Agora, olha só, galera, o coeficiente linear, vamos fazer um estudo dele aqui agora. Galera, olha só, o coeficiente linear, ele é exatamente igual à ordenada que a reta... exatamente igual à ordenada cortada pela reta. Essa parte aqui, galera, foi um erro de... Poxa, foi um erro absurdo aqui. Essa parte que vocês ignoram, tá? Exatamente igual a ordenada cortada pela reta, tá? Então, galera, infelizmente eu devo ter digitado isso com sono e tal. Agora deixa eu ver quantas horas são. Nossa, já deu meia-noite. Olha só. Galera, eu montei todas as aulas numa planilha e eu fui jogando pra cá e eu nem dei uma olhada, mas tudo bem. Visualmente vocês conseguem ver o que vai ser o coeficiente linear. Galera, olha só. Então, quando a gente fala de ordenada, a gente está falando de quê, Eugênio? A gente está falando de eixo Y. Eu falei disso lá nas aulas de plano cartesiano. Eu falei que o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas e o eixo X é chamado de eixo das abscissas. Beleza? Então, ó, esse pontinho aqui, ó, que o gráfico toca o eixo Y, vai ser o B, vai ser o coeficiente linear, certo? Nesse caso aqui também, Eugênio, sempre, tá? Então, galera, esse coeficiente linear, esse B, vai ser exatamente a ordenada que a reta corta, beleza? Então vai ser exatamente o ponto que a reta corta o eixo Y, tranquilo? Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a montagem desse gráfico, beleza? Eu vou pausar aqui e vou montar aqui todo o esquema, beleza? Então, beleza, gente, já está aí mais ou menos montado o nosso esquema para montar o gráfico, tá? Então, olha só, já deixei a tabelinha montada, os eixos aí já montados também, só para a gente fazer as continhas aqui. Então, olha só, galera, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem uma função f de x que é dada por 2x mais o 1, né? A gente tem que construir esse gráfico. Como é que a gente vai construir esse gráfico? Gente, muito simples. Como eu tinha mostrado lá nas aulas anteriores, a gente ia escolher alguns valores para o x, né? Certo? Então, ó, esse x pode ser qualquer valor, tá? Já que o domínio da função afim é o conjunto dos reais, então pode ser qualquer valor real, certo? Então, olha só, o que eu recomendo para vocês? Escolham números pequenos, números fáceis de trabalhar, tá? Porque independente do número que tu escolha, o formato do gráfico vai ser o mesmo. Se tu escolher 1 milhão, 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, 1 milhão e 3, o gráfico vai ser o mesmo se tu escolher 1, 2, 3, 4, tá? Então, escolha números pequenos. Então, vamos lá, gente. Então, aí eu escolhi aqui, ó, menos 1, 1, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, primeira coisa que a gente vai ter que saber aqui, ó. Bom, como o coeficiente linear, no caso, é o 1, esse gráfico, com certeza, ele vai passar exatamente no ponto y igual a 1, tá? Esse aqui é o coeficiente linear, tá? Isso daí a gente vai ver na hora que a gente for montar o gráfico. Olha só. Bom, vamos substituir aqui, ó. Quando o x é menos 1, quanto que vai ser o y? Ó, 2 vezes o menos 1 vai ser, ó, menos 2. Menos 2 mais o 1 vai dar menos 1. Então, ó, y correspondente aqui vai ser menos 1. Certo? Então, vou marcar aqui, ó. Vou marcar mais ou menos aqui, ó. Considerar que o menos 1 está aqui. O menos 1 está aqui. Aqui vai estar o 0. Né? Mais ou menos aqui vai estar o menos 1. Tá? Então, a imagem do menos 1, no caso, foi o próprio menos 1. Bizarro. Tá, aqui, deixa eu marcar esse ponto aqui, ó. Marcar com azul claro aqui. Azul clarinho. Beleza. Já marquei um ponto. Agora, olha só, galera. Deixa eu marcar aqui, ó. Então, y igual a menos 1. Beleza. Agora, olha só. Quando x é igual a 0, quanto vai valer o y? Né? Não vou nem fazer a conta. 2 vezes o 0 vai dar 0. Mais 1 dá 1. Então, coloca aqui uma vez. Beleza. Vamos lá. 2 vezes o 1 vai dar 2. Mais 1, 3. Beleza? 2 vezes o 2 vai dar 4. Com 1, 5.
Agora vamos marcar esses pontos? Vamos, olha só. Então, quando o x é igual a 0, o y vai ser igual a 1. Então, vamos marcar esse ponto aqui, ó, mais ou menos aqui. Ó. O 1 vai estar mais ou menos aqui. Deixa eu escrever o 1 aqui. Ó. Tá o 1 aqui. Beleza. Agora, vamos lá. Quando o x ele é igual a 1, né, a gente vai ter um y. Marcar o 1 está mais ou menos para cá, né? Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui. Né? O 1 está mais ou menos aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui o ponto, né? Quando o x é igual a 1, o y vai ser igual a 3. O 3 está mais ou menos aqui, ó. Não sei se vai bater certinho não, galera, porque infelizmente aqui eu não estou utilizando nada em escala, né? Estou fazendo a mão livre. Né? Mas acho que vai bater certinho sim, eu estou fazendo por dedução, mas acho que vai dar certo. Vamos lá. Agora, quando o x ele é igual a 2, o y vai valer 5. Né? Então, marcar o 2 está mais ou menos para cá. Ó. Né? Mais ou menos aqui o 2. Então, vou marcar aqui, ó, o 5 vai estar um pouquinho acima do 3. Né? Espera. Mais ou menos aqui. Beleza. Agora o que a gente faz? A gente marca os pontos, já marcamos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai traçar a reta. Né? Não sei se vai bater retinho. Né? Não bateu reto. Deixa eu ver. Se eu mexer um pouquinho assim. Galera, infelizmente aqui devido ao fato de eu não estar utilizando o mecanismo certinho de um ângulo corretinho, não vai bater certinho não. Não sei que eu prolongue um pouquinho aqui, ó. Pera aí. Parece... Espera aí, eu vou fazer um negócio aqui. Deixa eu ver o que aconteceu de errado aqui. Vou ter que voltar um pouquinho com o 2. Que é aquela coisa, galera. Eu vou ver se eu baixo o GeoGebra para eu poder utilizar lá medidas exatas, né? Para a gente não ter esse problema mais. Né? Mas eu vou solucionar isso. A olho nu aqui eu acho que eu consigo matar isso aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, ó, aqui no caso está o 3. Ó, tem que ser com azul, tem que ser com roxo. Aqui está o 3. Aqui mais ou menos aqui estaria o 5. Né? Então, olha só. Aqui eu vou marcar o 2 e o 5. Né? E olha só. O que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouquinho com esse menos 1 e 1 aqui. Estão muito perto um do outro. Já sei como é que eu vou fazer para esse gráfico bater certinho. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou traçar o gráfico primeiro. Ó. Vou traçar a reta de uma vez. Tá. Olha lá, agora bateu. Ó. Se a gente fizer um esforcinho, bate tranquilo. Ó. Bateu. Ó. Show. Vou até mudar aqui vermelho. Aí, galera. Bom, a gente pode fazer um esforcinho aqui? Pode. Ó. Vamos faz um esforcinho aqui. Galera, fiquem tranquilos, tá? Não pisme da vida, eles não vão cobrar estar perfeitamente simétrico não, tá? Se o formato do gráfico pelo menos estiver correto, já vale. Eles não vão cobrar tipo assim, tá, a distância não está a mesma. Mas se bem que pode usar a régua, né? Depende de quem for corrigir a prova, né? No meu caso, por exemplo, eles não encheram o saco. Olha só. Então, ó, ficou um pouquinho fora de escala? Ficou. Mas isso daqui a gente vai arrumar, tá? Mas basicamente, galera, esse que é o formato do gráfico, tá? Como a gente pode notar, ó, é uma reta crescente, né? Já que o A aqui no caso vale 2, o A é maior do que 0, tá? Galera, infelizmente não ficou 100% simétrico, né? Mas deu para ter uma noção boa de como é que monta o gráfico, beleza? Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer um outro exemplo então. Vou pausar, esquematizar aqui, show? Beleza, galera, agora a gente já tá com o gráfico aí já montado, tá? Fiz aí todo um cálculo para eu conseguir fazer tudo certinho, tá? Mas eu vou providenciar um meio de colocar tudo em escala para vocês, tá? Só porque é a primeira aula mesmo, beleza? Mas olha só, vamos fazer aquela mesma associação que a gente fez. Olha só,
Eu escolhi aqui alguns valores para x e obtive algumas imagens aqui, olha só. Quando x era menos 2, por exemplo, olha só. Menos 2 multiplicado por menos 3 vai dar 6 positivo. 6 positivo mais 1 dá 7. Então esqueci de colocar o 7 aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Menos 1 multiplicado por menos 3 vai dar 3 positivo. 3 mais 1 dá 4. Show? Agora vamos lá. Menos 3 multiplicado por 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Show? Agora, quando o x é igual a 1, ó, 1 vezes menos 3. Isso aqui vai dar menos 3. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, quando x é igual a 1, y é igual a menos 2. Beleza, galera? Como a gente pode notar, ó, o gráfico ele toca a ordenada 1, pela propriedade do coeficiente linear, né? Esse aqui é o nosso coeficiente linear. E como a gente pode notar, a reta é decrescente, já que o coeficiente angular é menor do que zero, então a gente tem aqui também uma função decrescente. Beleza, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e, sobretudo, entendido, né? A gente vai encerrar por aqui para a gente não ficar com a aula muito extensa, né? Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar com raiz da função do primeiro grau e também iremos trabalhar com o conceito de obtenção de lei de formação a partir de pontos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo junto.